Questão 35 da prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ela diz: Tício é um indivíduo envolvido com atividade ilícita de clonagem de placas e de automóveis, líder de uma organização criminosa na comarca de Cachoeiras de Macaco, município do interior do estado do Rio de Janeiro. Antônio foi vítima da quadrilha de Tício e morreu numa emboscada. Instaurado o competente inquérito policial, as pessoas que foram ouvidas nada souberam informar acerca da autoria do fato e de suas circunstâncias. O auto do exame cadavérico atestou a causa-morte, sem qualquer dúvida. 3 disparos de arma de fogo na cabeça e 2 no peito. A materialidade foi positivada, porém não foi possível apurar a autoria. A autoridade policial encetou todas as diligências possíveis e, após o esgotamento de todas elas, sugeriu em seu relatório o arquivamento do inquérito policial, até que surgissem novos elementos. Passados 6 meses, a esposa de Antônio compareceu ao gabinete do promotor de justiça em busca de informações acerca da apuração do fato e recebeu a notícia de que o inquérito policial havia sido arquivado. A esposa então disse: Meu marido foi assassinado pelo Tício, todo mundo sabe disso. Eu nunca fui ouvida nesse inquérito, fui diversas vezes à delegacia e nunca me ouviram. O crime teve motivação por causa de dívida entre eles. Na casa de Tício estão os documentos e fotos que comprovam o que digo. O irmão de Tício tem consigo escondida a arma do crime até hoje, em sua casa, e impossível não terem processado Tício por esse crime. Nessa situação hipotética, o promotor de justiça que ouviu a esposa de Antônio deverá, em nome do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, provocar o Procurador-Geral de Justiça para que este determine o desarquivamento do inquérito policial e a autoridade policial reinicie as investigações policiais diante da notícia de novas provas. Então, veio aqui um cidadão que foi assassinado no curso das investigações, teve a materialidade, mas não pôde aqui encontrar, a autoridade policial não encontrou a autoria. Mas, após isso, tivemos uma informação de novas provas, que antes não tínhamos aqui, e por conta disso é necessário um desarquivamento. Então, estamos falando em primeiro momento de arquivamento e depois de um desarquivamento. Acontece que, com a lei anticrime, houve mudanças. Então, o arquivamento, ele dependia de uma homologação judicial. Então, ele dependia de uma decisão judicial. Agora, os juízes não determinam mais o arquivamento do inquérito policial. De novo, juízes não determinam mais o arquivamento do inquérito policial. Então, agora, o arquivamento, ele é feito através de órgão interno do próprio Ministério Público. Então, o Ministério Público, por meio do seu promotor natural, ele pede o arquivamento através de um órgão interno que homologa, um órgão interno do Ministério Público que homologa o inquérito policial. Então, esse órgão interno é composto, pode ser tanto pelo Procurador-Geral de Justiça, tanto por um órgão que é delegado. Pode ser tanto pelo Procurador-Geral de Justiça, tanto por um órgão delegado. E aí vem a questão do desarquivamento. Então, como no novo modelo da lei, que a gente entendeu que o arquivamento é diferente, e como nesse novo modelo prescrito por essa Lei 13.964 de 2019, o arquivamento, ele agora, como ele o desarquivamento, ele é feito. Então, entendemos como o arquivamento foi feito. O arquivamento foi feito pelo Ministério Público com um pedido a um órgão interno do próprio Ministério Público, retirando da cena o juiz nessa atuação. E o desarquivamento, será que segue o mesmo rito? Então, temos duas correntes. A primeira corrente diz que não é necessário a intervenção do órgão interno do Ministério Público para o desarquivamento. Então, o promotor natural, ele pediria o desarquivamento
e seria possível, para o controle e a fiscalização desse arquivamento, uma impugnação daquele que se achar aqui com algum prejuízo por esse desarquivamento, seria possível uma impugnação no órgão interno. Então, seria feito pelo próprio promotor natural. A segunda corrente diz que não. A segunda corrente, que foi considerada pelo exercício, diz que na segunda corrente, o desarquivamento ele depende do órgão revisional do Ministério Público. Então, ele depende o quê? De uma anuência do órgão revisional do Ministério Público. E de quem que é composto esse órgão revisional? Qual que é a composição do órgão revisional? Pode ser tanto por um órgão delegado do Ministério Público, tanto pelo próprio Procurador-Geral de Justiça. Então, se foi aqui feito o arquivamento pelo próprio Procurador-Geral de Justiça, seria ele que deveria ser provocado para fazer o desarquivamento. Isso aqui se deve a uma necessidade de estabilidade ao arquivamento, enquanto a primeira corrente, ela seguia aqui uma teoria da independência funcional. E essa segunda corrente segue uma teoria da estabilidade do arquivamento. Então, nessa segunda corrente, o ato é complexo, depende tanto do pedido do promotor natural ou de uma vítima ou da autoridade policial para o órgão do Ministério Público, esse órgão revisional, que pode ser constituído por um órgão delegado ou pelo próprio Procurador-Geral de Justiça, e ele dependeria, então, do mesmo, estaria em harmonia com o procedimento do arquivamento. Então, desarquivamento estaria em harmonia com o procedimento do arquivamento. Então, aqui, o promotor de justiça que ouviu a esposa de Antônio deverá, em nome do princípio da obrigatoriedade da ação pública, provocar o Procurador-Geral de Justiça. Isso aqui é uma segunda corrente, essa corrente que eu falei por último, que seguiria o mesmo procedimento do arquivamento, ou seja, dependeria de órgão revisional, da anuência de órgão revisional. Então, ele provocaria o promotor geral, o promotor natural, provocaria o Procurador-Geral de Justiça, e assim, com a anuência do Procurador-Geral de Justiça, ele poderia desarquivar os autos do inquérito policial, para que este determine o desarquivamento do inquérito policial e a autoridade policial reinicie as investigações policiais diante da notícia de novas provas. Então, foi considerada aqui a segunda corrente. A autoridade policial deverá imediatamente e ex officio reiniciar as investigações policiais a fim de apurar os fatos diante de notícias de novas provas. A gente tem que lembrar que no artigo 18 do CPP, fala: depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, que não vale mais, devido a que tem uma lei nova e que alterou o Código de Processo Penal, o artigo 28, e que estaria aqui em conflito com o artigo 18. Então, aqui prevaleceria o quê? Prevaleceria que o arquivamento não é feito mais pela autoridade judiciária, e sim pelo órgão revisional do Ministério Público. Então, aqui a gente tem que considerar em harmonia com todo o Código de Processo, esse artigo em harmonia com todo o Código de Processo Penal. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então, aqui, o arquivamento não vincula uma posição inativa da autoridade policial. O que o artigo fala? Depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então, apareceu novas provas, ele não tem uma postura inativa. A postura da autoridade policial diante de novas provas é uma postura ativa.
Conforme estabelece o Código de Processo Penal, o Ministério Público deverá insistir na manutenção do arquivamento do inquérito policial até que surjam novas provas que autorizem o seu desarquivamento. Conforme a gente lê na súmula 524, o arquivado inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Requer o quê? Novas provas. Aqui também temos uma decisão. Para o desarquivamento do inquérito, é imprescindível a existência de novas provas, que a teor do disposto do artigo 18 do CPP são aquelas que produzem alteração no panorama probatório dentro do qual fora concebido e acolhido o pedido de arquivamento. Vamos ler de novo? Conforme estabelece o Código de Processo Penal, o Ministério Público deverá insistir na manutenção do arquivamento do inquérito policial até que surjam novas provas que autorizem o desarquivamento. Aplica-se a súmula 524 do STF, ok, verdade, pois há novas provas que autorizam a imediata propositura de ação penal. Há novas provas? Há uma notícia. Há uma notícia que gera aqui uma postura ativa do promotor de justiça, que ouviu a esposa de Antônio, e por conta disso, ele deverá aqui provocar o desarquivamento do inquérito policial para reiniciar uma nova investigação. Então, aplica-se a súmula 524 do STF? Aplica. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas, pois há novas provas que autorizam a imediata propositura da ação, que aqui é uma nova informação. E aí, com essa nova informação e com esse desarquivamento, será possível entender todo esse arcabouço probatório. Tratando-se de crime de ação penal pública, deverá o Ministério Público, diante das novas provas já alcançadas, determinar ao Procurador-Geral de Justiça que desarquive o inquérito policial a fim de que a autoridade policial reinicie as investigações? Então, é uma ação penal pública? Sim. Deverá o Ministério Público, diante das novas provas já alcançadas, determinar ao procurador? O errado é que é determinar, porque o Ministério Público, ele requer, e ele vai requerer não diretamente ao Procurador-Geral da Justiça. Então, aqui, estou falando em Procurador-Geral de Justiça. Então, aqui é necessário que ele peça o desarquivamento a órgão revisional. Esse órgão revisional pode ser que ele é composto por Procurador-Geral de Justiça e pode ser que ele seja composto por um órgão delegado. Então, aqui o erro é determinar. Ele não determina, ele pede. E não só ele pode pedir, mas também pode ser pedido pela própria autoridade policial ou mesmo pela vítima. Então, essas pessoas podem requerer internamente, através do órgão revisional do Ministério Público, que desarquive os autos do inquérito policial. Então, é isso.